Hello, seguidores, tudo bem? Eu sou o Mark e se você ainda não me conhece, me segue no Instagram, onde você vai ver um pouco mais do meu trabalho. E aqui no YouTube eu também trago dicas de filmes e séries sempre que eu posso, com análises mais aprofundadas. Então já me segue aqui também e dá aquele joinha que me ajuda muito. E hoje eu tô aqui para falar do filme Faça Ela Voltar, dos diretores Mike Philippou e Danny Philippou, que são irmãos e já dirigiram o filme Fale Comigo, que foi um grande sucesso na época. E eu já deixo aqui bem claro, gente, como eles aperfeiçoaram aí seu trabalho na direção. E eu já deixo claro que eu gostei muito mais desse filme, que tem uma linearidade aí que não deixa a história se perder no meio do caminho, porque eu acho que o Fale Comigo começa muito inovador, muito diferente, né? Apesar de ser uma história sobre jogo ali, de falar com os espíritos, mas a forma que é dirigida traz um frescor e eu acho que na reta final o filme cai um pouco aí nos clichês hollywoodianos de sempre. E aqui eu acho que o filme não é nada inovador também, mas ele mantém uma constância e um peso dramático tão forte que faz tudo valer a pena. Então vem comigo para saber um pouco mais do que eu achei de Faça Ela Voltar. É curioso a gente lembrar que esses dois filmes tratam do luto, né? Enquanto no primeiro filme era a dor de uma filha que perdeu a mãe, aqui a gente tem a dor de uma mãe que perdeu a filha. E é interessante como eles trabalham muito bem essa questão do luto, e aqui ainda melhor do que no primeiro filme. Se você gostou de filmes como Hereditário, eu tenho certeza que você vai adorar esse filme aqui dos irmãos Philippou, porque eles compreendem muito bem a natureza estranha do ser humano e deixa isso muito claro aí visualmente, né? Tem umas cenas aqui muito fortes, carregadas evidentemente pelas decisões humanas, e eu acho aqui que ele atingiu o ápice do que ele pode fazer no cinema. Então é impressionante que já no segundo filme, né, mostra uma capacidade tão grande de arquitetar essas ideias e de dirigir elas com tanta precisão que realmente me deixou imerso ali naquela história. Eu consegui sentir o peso da dor dessa mãe e de tudo que gira ali em torno. Claro que o filme nos choca com a questão dessa mãe que não conseguiu lidar com esse luto, mas eu acho que tudo é tão bem feito que você fica até com certa empatia, né, pela mãe, apesar do que ela tá fazendo ser cruel, mas você sente o peso ali daquela dor. É muito complexo. Eu acho que o filme é interessante exatamente por isso, por mexer com nossas emoções e de uma forma que não traz respostas mais simples, sabe? A introdução apresenta imagens perturbadoras que criam logo uma imersão na história e aquele sentido de que algo muito aterrorizante está prestes a acontecer. Na trama, conhecemos dois irmãos, Andy e Piper, que logo enfrentam uma tragédia familiar ao reencontrarem o pai morto no banheiro. A união entre eles começa a ser ameaçada pela possibilidade de separação. É então que Laura, interpretada por Sally Hawkins, entra em cena como a responsável temporária pela guarda de Piper, que ainda é menor de idade. E a partir disso, os irmãos começam a lidar com uma série de eventos muito sinistros, né? E tudo isso começa a tomar contornos aterrorizantes, né? Quando eles descobrem que a Laura perdeu sua filha, que morreu afogada ali na piscina de casa. E o que eles não sabem ainda é que a Laura está determinada a trazer a filha de volta através de um ritual sinistro e envolvendo o corpo da Piper, né? Então as coisas ali começam a tomar contornos inimagináveis. Sério, fica tensa a coisa. Mas pra mim, um dos problemas aqui do filme é que eles não se aprofundam muito bem nesse ritual. É claro que aqui há um trabalho de maquiagem que quando começa a tomar forma, né, entra aquela questão do horror corporal e a gente nota ali o peso daquela história, como tudo tá carregado de densidade, como esse luto afeta realmente a Laura e quem tá ao redor dela. Então a gente começa a temer as consequências daquilo, porque a gente vê tudo isso acontecendo com uma outra criança que tá lá com ela, né? Que ela começa literalmente se deteriorar, sabe? O corpo começa a ficar uma coisa estranha, o menino começa a ficar barrigudo, aí ele começa a ficar vermelho, meio que sangrando. Então é impressionante, sério. E ainda mais sendo uma criança, né? A gente fica ali aflito por ver aquela situação horrível que o menino tá passando e a gente sabe que ela é a causadora disso tudo também. Então é até interessante notar como o filme usa o terror para mostrar quando o luto não é superado. É como se fosse uma metáfora mesmo, né? De mostrar ali visualmente como é a dor do luto. A gente consegue ver como o luto é uma coisa pesada e horrível, mas a gente vê através do terror, né, que tá ali representado através de imagens chocantes. E tudo isso é representado pelo Oliver. Tem uma cena que esse filho adotivo da Laura, que é a criança que tá assim se deteriorando, virando praticamente um zumbi, que ele aparece segurando um gato. Então aquela cena já é tensa porque você teme o que ele pode fazer com um gato.
E o clima ali na casa fica ainda mais tenso quando a Laura questiona o que o Andy tá fazendo no celular, porque ele tava digitando ali, e ela pergunta, ele fica meio assim, né, tipo, não é da sua conta, né? Mas ela pega o celular à força, então nesse momento você percebe o descontrole dela e você fica até receoso com o que ela pode fazer com o Andy. E quando o Andy vê essa agressividade dela, ele também reage de uma forma agressiva, então ele empurra ela, mas aí já é tarde demais, porque ela viu no celular que ele tava falando mal do Oliver. A partir daí, gente, as situações se tornam ainda mais angustiantes, né? Porque você não sabe onde tudo isso vai resultar. Então você vê que ela já perdeu o controle total e aí ela começa uma vingança contra o Andy. Tem um momento que ele tá dormindo, ela vai, urina num pote e joga nele pra ele achar que ele que fez xixi dormindo. E aí tudo começa a ficar muito, cada vez mais estranho, mais sinistro, mais bizarro e você não sabe pra onde toda essa merda vai dar. Em meio a tudo caos, a Laura começa a criar um vínculo ali emocional com a Piper e pergunta se ela gostaria de morar com ela quando o Andy completasse ali seus 18 anos. Mas fora dessa fachada de boa moça, a Laura tá assistindo vídeos sombrios que envolvem canibalismo, ritual e coisas assim terríveis mesmo. E tem um momento que o Andy ali descobre que a Laura tá tentando colocar a Piper contra ele e ele tem um acesso de fúria. E nesse momento me irrita um pouco, né, as conveniências narrativas do roteiro, porque a Piper é cega, mas isso não significa que ela tem que ser facilmente manipulada por uma estranha, né? Porque convenhamos, a Laura entrou na vida deles há pouco tempo. E o Andy é irmão dela, eles sempre foram muito unidos. Então nesse momento ela começa a acreditar na Laura e não no irmão. Eu achei que foi um pouco facilitador demais para a história continuar e eu acho que nesse momento deveria ter sido um pouco diferente. E tem uma cena aqui que a assistente social vai até a casa da Laura e começa a investigar ali o que tá acontecendo e no momento que ela descobre, né, a Laura tem um surto psicótico e a interpretação da Sally Hawkins nesse momento tá absurda. Você percebe ali toda a dor daquela mãe que perdeu uma filha e eu achei essa uma das melhores cenas do filme. Olha que direção e que atuação. A Sally Hawkins é ótima, né? Mas nesse filme ela tá, assim, ainda melhor. E tem uma cena também muito simbólica no final. É uma cena aterrorizante, né? Visualmente é uma coisa horrível de ver. Mas ela representa ali um luto não superado. Ao mesmo tempo que é muito feia, é muito bonita, né? Você vê que existia ali um amor entre a Laura e a filha que ela perdeu. E você começa a sentir pena da personagem, ainda que tudo que ela tenha feito seja horrível pro filho adotivo dela, ou pra Piper e o Andy. É isso que mexe comigo nesse filme. Ele fica entre uma coisa e outra. Você não sabe exatamente o que pensar. É terror psicológico, né? Eu acho que isso que é legal. Pra mim, Faça Ela Voltar vai ser um filme que vai se tornar um clássico aí com o tempo, né? E especialmente por tratar o horror corporal de uma maneira um pouco diferente, né? Usando o luto aí como um peso narrativo e também por ter atuações marcantes como a de Sally Hawkins. Então acho aqui que os irmãos Philippou se superaram. Esse filme é muito melhor que Fale Comigo. Mas se você discorda, deixa aqui nos comentários também que eu vou querer saber. E se você viu esse filme já, deixa aqui um emoji de... Deixa eu ver o que pode ser. De um sangue, pra eu saber que você viu. Sabe aquela gotinha de sangue? Mas é isso, gente. Eu achei um filme espetacular. Tem uma direção de fotografia incrível. A maquiagem, trilha sonora, atuações, eu achei que esse filme aqui, pra mim, já é um dos melhores do ano e talvez até um dos melhores de terror da década. Bom, se você discorda, pode deixar aqui também, mas vamos manter aí o debate com respeito e não deixa de se inscrever aqui no canal e dar aquele joinha que me ajuda muito. Espero que tenha gostado da análise e até um próximo vídeo.